Olá, nós estamos aqui mais uma vez para o nosso trabalho, né? E nós estamos esperando a nossa convidada de hoje, que vai nos brilhar um talento da nossa região sul-fluminense. E ela vai falar um pouquinho sobre a influência do aprendizado e das emoções. É a Cláudia Castilho, psicóloga, pedagoga, né? E nós estamos aguardando o contato dela para ela poder chegar e a gente conversar um pouco. Esperando a nossa amiga. E vamos. Entrou. Ela entrou, a gente vai. Ela deve estar entrando. Aqui. Hello! Ai, que Boa chique! tarde! Eu tô me sentindo Leda Nagli convida. Gostei! Tinha que colocar, né? Isso mesmo! E aí, Cláudia, como é que você está? Como é que você está administrando as suas emoções? Autoconsciência, respiração, planejamento, organização, nada que uma boa agenda não consiga equalizar. E para você, foi difícil? Não. No início, o meu maior desafio era como que eu vou continuar com as minhas atividades de consultório. Nunca passou pela minha cabeça fazer sessões online, nunca, jamais. Mas eu tenho me surpreendido com a adesão, com o engajamento e com os resultados. E você acha que isso vai, quer dizer, entrou para ficar? Eu penso que nada substitui isso aqui, o contato, né? O olho no olho, ao vivo. Mas eu penso que as sessões online agora vão virar uma tendência. Mas tudo depende da disponibilidade do terapeuta, do cliente, do engajamento, da necessidade do contato presencial ou online. Mas já tem bastante gente que se muda e continua com a terapia, que vai para outros países. Então, de fato, é uma tendência que vem surgindo já há algum tempo. Ela agora se consolidou por conta dessa pandemia. Eu tenho achado bem proveitoso, né? Está sendo uma descoberta diária, mas eu continuo pensando que nada substitui o presencial. Então, eu vou te contar uma experiência que eu achei muito interessante, uma experiência psicológica. Isso foi feito no Instituto em São Paulo. É o Instituto chamado Evoluir, se eu não me engano. Eles reuniram numa sala determinadas pessoas, separaram dois grupos de pessoas. Enquanto uma ficava ali, um grupo montava quebra-cabeça, a outra foi dispensada. E eles demoraram X horas para resolver aquele quebra-cabeça. No final, o que eles fizeram? Escolheram um grupo, uma pessoa do grupo, e essa pessoa ficou ali, mas ficou intertida, ficou fazendo outras coisas. E mesmo a influência daquela pessoa lá na sala, o que aconteceu? O segundo grupo, quando foi resolver o mesmo quebra-cabeça, eles resolveram em menos tempo.
mais Uhum. rápido. E eu fico pensando nisso, é justamente no aprendizado. Sim, Porque o que que acontece? Numa sala de aula, você está em contato com outras mentes. troca de Então, experiência. e não só isso, a experiência não concreta, mas as Uhum. experiências subjetivas. Relacional. Uma vai passando para a outra. Então, só o fato de eu estar presente na sala de aula, eu passo, vamos dizer assim, o que eu sou para aquela Uhum. pessoa, o que eu sei, o que eu já me tornei. E, Sim, mesmo então, porque o corpo fala, né? Não só através da voz, mas do semblante, dos gestos, das atitudes, das posturas. entendi. Então, assim, bom, eu comecei do final para o começo. Mas quem é Cláudia? Eu sou uma eterna curiosa. Olha, eu não me lembro de um ano da minha vida que eu não tivesse estudando, pesquisando, seja de uma maneira formal, ou seja de maneira intuitiva. Então, eu sou uma eterna estudiosa, pesquisadora, descobridora de pessoas, de seres humanos, de relações. E a psicologia te ajudou? Porque você é pedagoga. Eu falei falar o seu currículo para um amigo meu, ela falou, é tudo isso? Eu falei assim, é tudo isso. Então você é pedagoga, né? Na verdade, você iniciou por uma escola muito bonita, que é a Escola de Iniciação de Professores, né? Que é o curso normal. Depois você se formou em pedagogia, fez psicologia Uhum, e agora tem a psicomotricidade e a psicopedagogia. isso. E o que a psicologia te ajudou como professora? Pois é, né? É um olhar mais refinado, mais humanizado sobre o outro. Primeiro sobre mim, depois sobre o outro. É, é, Então, o que a psicologia fez? Primeiro em mim, depois no outro. Foi calibrando o meu olhar sobre as pessoas e principalmente sobre o desenvolvimento infanto-juvenil, que sempre foi o público que eu trabalhei, né? Desde a educação infantil até o pessoal lá do ensino médio. Então, o conhecimento dessas fases do desenvolvimento infanto-juvenil, o entendimento do contexto familiar, do contexto escolar e os reflexos disso no processo de ensino-aprendizagem super impulsionaram o meu olhar e a minha postura profissional em todas essas esferas nas quais eu atuo. Sem dúvida nenhuma, a cada ano, e eu penso que é sempre assim, eu, como professora, à frente de uma sala de aula, eu fui me aperfeiçoando. Quando a gente sai do magistério, a gente sai cheia de desejo, de vontade, com aspirações, com ilusões, mas você vai crua, você faz estágio, mas você só aprende no dia a dia. Então, olhando a minha trajetória profissional em escola, em sala de aula, eu percebo nitidamente o quanto eu fui amadurecendo. E posso te fazer uma pergunta? Isso aconteceu comigo. E aquele frio na barriga? Nossa, mas esse frio na barriga, ele permanece a cada novo ano, né? Nas expectativas, como que serão as novas turmas. Quando a gente vai propor uma atividade diferente, dá esse friozinho na barriga quando a gente está em casa planejando também. E eu penso que esse friozinho na barriga, ele é desafiador, ele é motivador, e em qualquer instância da nossa vida, a hora que esse friozinho na barriga desaparecer, é porque perdeu o encanto. Eu sou encantada
pelo universo da educação, justamente porque a gente lida com seres humanos. E aí, como que eu fui construindo, então, esse meu percurso? Porque a construção do meu percurso é que foi refinando esse meu olhar, né? Eu saí do magistério, fui fazer a pedagogia, ainda muito imatura, e para mim a pedagogia, ela foi mais um aporte teórico mesmo. Porque você Enquanto já isso, tinha um curso normal também, não? que o meu curso normal foi assim, top, 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 top mesmo, bem sedimentado, tanto do ponto de vista teórico quanto relacional. A pedagogia, então, ela veio referendar, mas com essas questões ampliando esse olhar teórico sobre o universo da educação e concomitantemente, então, aos meus 4 anos de pedagogia, eu já estava em sala de aula e muito curioso, porque eu comecei trabalhando com alfabetização na rede particular e na rede pública. Então, ali foi assim, uma escola mega rica. E percebendo as nuances do processo ensino-aprendizagem, tanto em uma quanto outra, eu fiquei muito assustada e muito curiosa para entender como que isso se dava aqui. E aí Uhum. que eu fui fazer a psicopedagogia, porque justamente a psicopedagogia ela entra como a busca, né, você ser detetive para entender como que o conhecimento ele é construído. Como que ele é construído? Na mente do ser humano e como ele se constrói individualmente. Então, eu consegui perceber todo esse caminho e também notar que a aprendizagem é empoderamento. E até hoje, para mim, é assim, uma mágica o processo de alfabetização, porque eu penso que é onde mais a gente vê literalmente esse processo de empoderamento que vem da descoberta de leitura de mundo. Não só da leitura do mundo, de você pegar algo e ler, mas da leitura interpretativa do mundo. E, na verdade, a gente se alfabetiza ao longo da nossa vida. Alfabetizar não é só decifrar códigos, né? Vai além disso. É descobrir a própria vida, né? Tanto é que existe a alfabetização científica, né? Sim, A uhum. alfabetização social A também, né? alfabetização tecnológica, que Sim. agora todo mundo precisou embarcar. E uma coisa, eu tô rindo aqui porque eu descobri quem é a alegria, quem é a tristeza, quem é o nojinho e quem é o medo. Aqui! Aqui tem mais. Olha, essas que você falou são as emoções primárias, que a gente tem lá clarinhas no Divertidamente, Justamente né? isso. Sim. E Uhum. por que primárias? Porque elas são as emoções mais básicas. E ela é expressa pelas expressões faciais. As Agora, expressões faciais, o tom de voz, né? Os gestos corporais. Então, quando a gente fala de emoção, a gente está juntando aí pedagogia, psicopedagogia, psicologia e psicomotricidade. Porque a justamente, psicomotricidade, ela entra aí como uma relação dialógica de troca, de desconstrução, de construção, de desafio, de curiosidade, tudo que eu nem gosto, né? e é Então, justamente, aparece como um motor o nosso corpo, né? E aí eu gosto muito daquela palavrinha corporeidade, né? Que é o corpo como um todo. Não é só isso aqui, só a nossa carne. É além.
incluindo o nosso relacionamento com os outros e com o planeta aonde a gente está inserido. Então, é movimento, é vida, é co-construção. É um processo de construção em conjunto, e aí você constrói, você analisa, você desmancha, você começa novamente. Então, é um eterno vir a ser de apropriação do nosso corpo, mas no seu sentido mais amplo. E aí, né, quando a gente fala desse jeito, a gente está falando, então, dessas emoções aqui, que aquelas 6 viram inúmeras emoções E são que as secundárias. que são as emoções secundárias, que mais tarde vão se configurar em virtudes, que vão se configurar nas nossas forças pessoais. Ou seja, todas as emoções nos habitam. O que a gente precisa é acessar essas emoções. E isso se faz a partir do aprendizado. Aprendizagem por modelação, por você olhar o outro, né? Aprendizagem pela autoobservação e a aprendizagem no dia a dia, na vida. Sabe uma coisa? Então, você está me abrindo muitos canais, Sim. no sentido de que existem várias formas de aprendizado, não existe apenas uma única Ops, forma. Da mesma de jeito. forma Peraí, que me caí. A gente tem que lembrar aí do Gardner com as suas inteligências múltiplas, né? Que Uhum, já é uma teoria do século passado, mas que está atual. sempre se atualizando, né? Uhum, Tem gente que tem lá a inteligência lógico-matemática, a sinestésica, né? Aquela voltada às artes, a inteligência linguística, esse leque, né, das inteligências múltiplas, ele vem se ampliando cada vez mais. Por exemplo, para mim, é um mistério como que um jogador que tá lá, não entendo muito de futebol, mas como que um cara que tá lá saindo do gol, ele enxerga o outro que tá lá do outro lado esquerdo, numa milésimos, e aí ele já vê que tem outro lá na ponta direita, não sei o quê, e ele calcula quantos passos ou quantos, né, trotes ele tem que dar, a velocidade da bola, para sair o gol. Isto é uma inteligência, sem sombra de dúvida. Olha aí a física em jogo, né? As habilidades interpessoais ali também, porque eles se comunicam pelo olhar, eles têm lá os seus códigos. Então, tudo é um processo de aprendizado e tudo sempre mediado pela emoção. Porque, ó, emoção e cognição estão ali juntinhas, irmãs gêmeas. Uma não acontece sem a outra. Por quê? Porque a aprendizagem, o saber, flui através do nosso corpo. É o nosso corpo que vai dar significado para a ação. Sabe uma coisa que você me fez pensar? Eu fiquei rindo agora, que quando a Ah, minha mãe chama o amigo nosso que ajuda aqui em casa, né? Ele agora está fazendo psicologia, é um pedreiro nosso. Só que eu fico imaginando ah, que, assim, você vê uma, uma profissão simples, a de pedreiro, mas que você utiliza tanta ciência ali, a questão da noção do espaço, sim, da né? quantidade de material. Né, o caimento da água. Ele Sim. ficou olhando assim, ele me chamou uma vez, né? Ele falou assim, Pamela, o que que você acha? Eu falei assim, olha, Celso, eu não estou entendendo nada. Pois é. Então, cada um com os seus saberes, cada qual com as suas inteligências, que, aliás, nós
temos todas, umas mais evidentes, outras embotadas, mas se cultivadas, todas elas florescem. Claro, cada uma com a sua peculiaridade. E aí, de novo, aonde que a gente vai? Na emoção e na cognição. Os pensamentos geram os sentimentos que geram as ações. E o que é esse processo? Ele acontece a nível emocional e cognitivo. É um processo que está constantemente se renovando. Assim, realmente, duas coisas que você falou, acho bacana comentar. Primeiro que eu me criei um desafio de criar um vídeo sensorial. Então, qual é o desafio nisso tudo? É você criar condições sinestésicas para que a pessoa que esteja participando ou assistindo ao vídeo, ela possa participar da mesma forma que ela é como se ela estivesse ali. Entendeu? Então, é a mesma coisa, eu estava conversando com um amigo meu. É você, assim, compartilhar a emoção com a imagem, né, com a expectativa, e aí você vai trabalhar o quê? As emoções. Sim, é o que tem acontecido com as sessões de terapia online. Interessante. E uma coisa muito que me chamou a atenção nessa quarentena, então, eu continuei com os meus clientes online, onde já havia vínculo, e novos clientes solicitaram terapia online sem ter havido encontro presencial. Interessante. Muito curioso isso, né? E ainda anteontem eu estava falando com um deles. Aliás, ele que disse: Nossa, Cláudia, eu tô doido para essa quarentena acabar por vários motivos. E um deles é te conhecer pessoalmente. E eu ainda disse para ele: Você veja que curioso, né? Eu já te conheço tanto em quase aí 3 meses de terapia. Conheço do que está dentro de você, mas não conheço você, né, palpável. Mas sabe de uma coisa, o Cláudio, uma coisa muito interessante é que já se passaram quase 4 meses que nós estamos em quarentena. Mas só que eu achei muito rápido. É como se os dias, eu não sei, eles não pararam. A princípio você pensa assim, cara, né? Mas eu acho que é a quantidade de coisas que a gente teve que resolver, que teve que fazer. Sem Então, dúvida, se reinventar. se reinventar, né? Então, é justamente esse processo Aham. da quarentena, ela ajudou em certas partes, atrapalhou planos, né? Mas é uma coisa que eu estou aprendendo com você, se reinventar. A gente vai fazendo ajustamentos criativos. E escuta, Cláudia, uma coisa que também me chamou a atenção e, assim, essa questão, né, da emoção, né? Você falou das emoções quando elas motivam o aprendizado, Sim. as emoções motivadoras. Uhum. Mas só que depois eu quero depois uma pergunta que me chamou a atenção, você falando das emoções. Você falou das emoções no sentido assim, delas serem motivadoras. E quando elas são
bloqueadoras. Pois é um grande desafio. Quando a gente está falando em aprendizado, aqui, vamos voltar então o nosso olhar para a escola, né? Uhum. O relacionamento humano, sobretudo no processo ensino-aprendizagem, ele é encharcado pela afetividade. Eu afeto e sou afetada pelo outro, né? Então, o tempo todo. Essa relação professor-aluno, as habilidades sociais, esse aporte emocional, relacional, tudo isso potencializa o desabrochar. Mas há casos onde esse processo ele é de fato bloqueado. E aí, quando você vai esmiuçar o que foi que bloqueou, e aí a gente tem o aporte da psicopedagogia, da psicologia e da psicomotricidade, tem casos que realmente existe uma dislexia, uma descalculia, algum outro tipo de comprometimento que pode ser trabalhado, mas em grande parte dos casos a gente tem aí distorções cognitivas, né? Alguma informação, alguma fala, algum pequeno gesto que ficou guardadinho e que a pessoa pegou aquilo como verdade e travou. São esquemas, são comportamentos, pensamentos, falas que a gente carrega ao longo da nossa vida sem questionar se nos pertencem ou não. E aí vem o poder do educador, né? Então, se um educador, se um aluno ouve, nossa, mas eu já... E aí, tanto em casa quanto na escola, ou em qualquer outro lugar. Nossa, mas eu já te ensinei um monte de vezes, você não aprende? Olha essa letra, olha que bagunça. Então, a tendência é que a gente guarde e fique lá essas emoções, essas referências que nos paralisam. Todas as emoções são válidas, mas é igual lá a diferença do veneno e do remédio. A É a dose. dose, né? Então, a raiva é importante, o medo é importante, mas no momento que isso paralisa, a pessoa trava e aí ela não caminha. E a gente consegue perceber isso no processo ensino-aprendizagem sem dúvida nenhuma. Quando você acolhe aquele... Alicia Fernandes fala em ensinante e aprendente, né? Porque eu, como professor, eu posso ensinar meu aluno, mas ele me ensina também. Quantas coisas ao longo da nossa vida no magistério que a gente aprende com os nossos alunos, desde os menorzinhos até os adultos a cada dia. Então, quando você acolhe, quando você tem uma escuta ativa, você consegue entender o percurso que aquele cérebro faz para interpretar assim ou assado tal atitude, tal conteúdo. Por que tem muitos alunos que amam, eu conheço números, história e determinados períodos da aula de história? Porque eles me contam com o olho brilhando, eles se envolvem naquilo ali, né? Por que tem gente que ama a geografia? Porque tem o hábito de observar. E aí eu te conto, por que a maior parte dos nossos alunos trava, empaca nas exatas? Matemática, física, química, porque faz parte do folclore que são matérias incompreensíveis.
mega difíceis. E aí você ouve isso e a sua emoção já trava. E aí o seu pensamento introjeta. Nossa, nunca que eu vou conseguir fazer essa Posso, expressão, nunca não posso. sei o quê. E aí o seu sentimento corresponde, te paralisa e você não age. Então, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre tive problema com matemática para variar. Eu gostava de química. Das exatas, o que me dava mais bem era química, mas entrou Aham, cálculo, danou. já era. Já era. Só que tem uma coisa. Eu aprendi na pedagogia, o bacana da pedagogia é que você conhece um pouco de cada matéria. E aí, Ai, as aulas de didática. Eu aprendi a fazer divisão no magistério, aprendendo como ensinar. porque na verdade, o que que acontece? É um outro tipo de alfabetização, né? Sim. Como você estava falando. Então, é o seguinte, a alfabetização matemática, que é a mesma que a alfabetização do português, né? Aquele Uhum. pensamento intuitivo da noção de quantidade. Sim. E que Dá possivelmente. significado. Uhum. Então, assim, é você bater o olho e falar assim, ah, tem 4 patos, né? Ah, tem 5 ovelhas, né? Então eu acredito que vem lá da questão da psicomotricidade, a questão do espaço-tempo, Sim, essa aquelas questão. vivências primárias lá da educação infantil e Uhum. que não podem ser encerradas quando a criança vai para o primeiro ano. Psicomotricidade é vida, A vida é, toda. sim, e assim, psicomotricidade não é só vamos jogar bola, vamos isso, não são só atividades estruturadas, passa por isso também. Mas Uhum. a psicomotricidade é você se localizar consigo, no tempo, no espaço, com o outro e conseguir fazer a análise e fazer a síntese disso tudo. Você se colocar e estar no mundo. É estar consciente, né? É você estar no aqui e no agora, sabendo do seu passado, né, do que você construiu, vivenciando aqui o seu presente e projetando para o futuro. É uma curiosidade, tá? A gente sabe que temos 6 emoções primárias, né? 4 do divertidamente e mais 2. Aham, Eu sei porque acabei de estudar isso. Então, eu acho que eu fiquei preparada, né? Foi assim intuitivo, né? aham. Então, acontece o seguinte, é, não é somente as emoções primárias que vão detectar. Às vezes você, vamos dizer assim, há uma discrepância entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala e age. Então, como o professor ou quem está lidando com a criança possa identificar ou possa assim perceber emoções mais escondidas, tipo uma timidez, uma vergonha, algo que entrave esse aprendizado. Uhum. É, através do lúdico, que inclui o desenho, que inclui a observação das brincadeiras e através da escuta ativa, né, da observação. Então, o professor, o educador, ele vai observar aquela criança em sala de aula, no recreio, vai conversar com a família para entender como que aquela criança, como que aquele adolescente, ele se relaciona com este processo de ensino-aprendizagem
independente da faixa etária, eu sempre penso que o lúdico, ele é o melhor veículo. Quando a gente fala em lúdico, a gente não está só falando de brincar de roda, de pular amarelinha, né, de brincadeiras. A gente está falando de raciocínio imaginativo, de raciocínio lógico. Então, observe como que o seu aluno faz um relato de algo que aconteceu com ele. Observa como que ele vai construir uma hipótese, né? Como que ele vai dar asas à sua imaginação. Observa se você falar para ele aí uma conta, se ele vai, e aí a gente tem a programação neurolinguística, se ele vai voltar os seus olhos para cima, porque aí ele está imaginando lá os números, né, no concreto, mas está fazendo um raciocínio abstrato, como que ele vai fazer isso, sair daqui e verbalizar. Né? Observa se por baixo da mesa ele está lá contando os dedinhos. E a proximidade, ela é essencial. É, é, não é jogar conversa fora, mas é você dar vez e voz aos alunos, aos aprendentes, para que eles se expressem. E eles têm uma visão muito peculiar de mundo e muito peculiar de aprendizagem. E a gente precisa colocar tudo isso num caldeirão só, porque tudo é mundo e tudo é aprendizagem. E quando você dá vez e voz, você está acolhendo e, sobretudo, você está validando as experiências pessoais daquele ser humano que está ali na sua frente. Porque eles vivem descobertas o tempo todo. Eu sei, uma coisa que eu estava passando, né? Assim, a gente pensa que a pessoa com uma determinada limitação, ela não tem a condição de aprender, né? E... Não, pode olhar para mim, pode. Então, assim, porque, Cláudia, eu percebi que até mesmo a chamada deficiência, elas são distúrbios emocionais, que causou o quê? Ela causou uma atrofia, chegou no corpo físico. Sim. Então, não é que a pessoa, ela pode, vamos dizer assim, pode chegar num momento hoje, né, nós temos percepções, pode chegar na questão de desobstruir um determinado canal que a pessoa possa voltar, né, a ter aquele processo, né? Como, por exemplo, né, no caso, eu não sabia que tinha, né, movimento nas mãos. Alguém E falou aí o assim, veículo é a autoconsciência, que vem da autoobservação. com certeza. E eu percebi exatamente depois disso tudo que esses bloqueios, eles não são apenas bloqueios físicos, são bloqueios emocionais. E o mais interessante é que quando eu ficava com a mão assim, eu não percebia. E aí depois quando eu abri, eu falei assim, gente, eu não sabia que eu Consciência corporal, você não sabia ficava. que você podia. Entendeu? Então, assim, e uma coisa, eu acho que alguém falou o seguinte, que nós aprendemos a ler, aprendemos a escrever, aprendemos a contar, mas não aprendemos a gerenciar as emoções. É por isso que, a partir desse ano, de acordo com a BNCC, todas as escolas precisam abarcar as competências socioemocionais. Que competências socioemocionais são essas? São as competências que criam uma espécie de sistema imunológico emocional através
da percepção, né, e até mesmo do treinamento de habilidades sociais, de habilidades cognitivas, e isso vai se refletir aonde? Na aprendizagem. Então, as pessoas, e aí todos nós precisamos ser educados para construir bem-estar. A gente precisa ser educado para conhecer e para validar e para colocar em movimento todas essas emoções. Eu acho muito curioso que quando a gente vai falando de emoções, e por isso essas que você citou são as básicas, todo mundo fala amor, raiva, nanana, que são as mais usuais. Mas quando a gente pergunta, e isso eu vivo no consultório, então fala para mim, que carinha é essa? Ah, é carinha feliz. E o que é felicidade? As pessoas não conseguem conceituar. Elas me dão exemplos de situações. E pasme, tem muitos, as crianças são muito mais espontâneas, mas tem muitos adultos que não conseguem nomear, que não conseguem exemplificar e que não conseguem se reconhecer. Então, esse é um trabalho que eu gosto de fazer em todo início de terapia, independente da faixa etária, porque tudo isso aqui é educação socioemocional. Você se reconhecer nessa carinha, você perceber esse sentimento no outro, você ser continente e se colocar no lugar do outro. Porque no momento que você conhece tudo isso aqui, e olha quantas essas são, algumas pequenas amostras, você reconhece, você compreende, você se identifica, você coloca-se no lugar dos outros e você referenda as suas emoções e principalmente as suas forças pessoais, que são aquelas que vão te impulsionar. E aí é claro que isso vai se refletir aonde? No processo ensino-aprendizagem, no relacionamento em sala de aula, no fortalecimento, na promoção de sentido e no engajamento. Então, eu vou conseguir cultivar essa curiosidade. Legal. É engraçado. Sabe, quando a gente fala em consultório psicológico, a gente pensa naquele divã freudiano, né? No sentido assim, senta e conta passivo. Mas você tá me mostrando você está me mostrando que não é bem assim. Para você entender o que aconteceu e ressignificar aquilo, você precisa saber quem você é. Sim. Em que posição você está? Né? Qual é o meu olhar do mundo? Né? O que me trouxe até aqui e o que eu estou fazendo com esse meu processo? A frase que está no meu cartão é assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então, é uma chacoalhada, uma mudança de postura, mas, sobretudo, um colocar-se em ação. A minha linha de trabalho na psicologia é a terapia cognitivo-comportamental. Então, como você interpreta as situações? Tem muitas situações que eu não posso modificar, mas eu posso modificar o meu olhar
sobre aquela situação. Não é ser poliana, não é tampar o sol com a peneira, mas é você ter um olhar realista. Existe uma questão. O que eu posso fazer para tornar isso o menos nocivo possível ou o mais saudável possível para mim? E se a gente ensina isso para as crianças, olha que geração saudável que a gente não está formando. Olha aí, detetives de boas ações. Então, vocês, alunos, vão pesquisar no seu bairro, na sua família, pessoas que têm boas ações. E aí vocês vão trazer, ou vão chamar a pessoa para a gente entrevistar. E aí, sabe aquele filme A Corrente do Bem? É bem aquilo. Você promove sentido, engajamento, você está trabalhando habilidades sociais, habilidades cognitivas, relacionamentos saudáveis, né? Você está impulsionando o elogio verdadeiro, a cooperação. Então, tudo isso são coisas do currículo oculto, mas que são coisas que a gente vai levar para a vida. Gente, hoje nós temos todas as informações, as que a gente quer e as que a gente não quer, aqui na palma da mão. Então, eu penso que a escola, ela precisa mesmo olhar, acolher e envolver o ser humano, para que o ser humano encontre o que fazer com esses saberes que ele descobre e que ele vai desvendando na sua trajetória escolar. Então, já chegando para uma conclusão, quer dizer, se você quiser, a gente abre uma outra. Mas, assim, desde já, né, para mim foi um aprendizado incrível. Desculpa falar uma coisa para você, eu sempre aprendo com você. Ai, que bom, fico feliz. A ideia é realmente compartilhar olhares, compartilhar conhecimento, né? É porque é o seguinte, né, Cláudia, o que a gente tá, o que você me chegou à conclusão é o seguinte: relacionamentos saudáveis. E relacionamentos tóxicos. Não, eu tô falando o seguinte, que os relacionamentos saudáveis Ah, promovem o aprendizado. sem dúvida nenhuma. E não Então, só o aprendizado cognitivo. O emocional também, entendi. né? Entendi. Então, quer dizer, eu me conheço, né? Eu me conheço e projeto para o outro aquilo que eu sou. Uhum, uhum. Então, mediante, vamos dizer assim, à medida que eu me conheço, eu também vou rompendo barreiras Você vai minhas. ultrapassando os seus limites. E isso também é aprendizagem. Por quê? Porque você se apropria das forças pessoais. Eu aprendi com um psicólogo o seguinte, que a gente tem que se permitir. E uma Ousar. coisa, que eu, claro que com as seus devidos limites, né? Vamos dizer assim, né? Se jogar num prédio, Aham. É claro. claro, né? Tem que ter bom Mas senso. dentro do limite do bom senso é você se permitir. Sim. E uma coisa que, por exemplo, né? Você acompanhou uma live que eu fiz já tem mais ou menos um mês. Ali, assim, foi um desafio, eu aceitei o desafio, Aham. justamente por isso. E da mesma forma, se você não se permite ousar, eu li um livro, não eu li um livro, eu ouvi de uma pessoa, que foi aquela que você viu a live, Aham. que ele pesquisa e passa para frente. Então, ele diz o seguinte: da mesma forma que você se permitindo, se permite
as experiências te alarga o mundo, a cada coisa que você não se permite, você também vai bloqueando. Sim. E aí que vem a questão da depressão, né? É você se importar de tal forma que você não tem. As causas são inúmeras, Uhum, uhum. mas A raiz. você vai se embotando que você não tem, não tem o que ele chama de veículos de expressão, emoção, sentimento, sensação. Então você não sabe se expressar Sim, mais. você está anestesiado. É uma paralisia emocional. Uhum, uhum. Então você precisa se libertar, Sim, né? A frase paralisia emocional fui eu que, que inventei agora, né? Mas é como se realmente fosse uma paralisia emocional. Eu vou me fechando de tal forma que eu não saio mais de mim. uhum, Então, uhum. cabe o outro, né, verificar, identificar, e aí vai, você vai, vamos dizer assim, aos poucos, tirando uma pessoa daquele casulo. Sim, aham, com certeza. E aí, olha a afetividade, olha a autoconsciência, olha a escutativa, tudo isso aí nesse contexto. Com certeza, e uma coisa essa pessoa fala, sabe uma das coisas que acaba bloqueando isso? Você falar mal dos outros, reclamar da vida. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você vai E aí, cortando esses a laços. gente tem, que é o que eu estou estudando no momento, a psicologia positiva, que vai justamente trazer luz a todos esses acontecimentos, né? Tudo tem os dois lados, ou três, ou até às vezes mais. Por que que a gente vai ficar arrastando corrente se a gente pode buscar a luz? Se a gente pode buscar o caminho que vai trazer saúde emocional, que vai repercutir no nosso corpo físico, Aí né? entra aquela questão que eu acho que é Jung que fala da normose, né? Tá tudo tão normal, Uhum, né? A uhum. gente vai se acostumando com aquele e Pois não. é. E aí tem a Marina Colaçan que fala, a gente se acostuma, mas não devia, né? É, Precisamos nos inquietar. poxa, Cláudia, assim, se eu pudesse, eu ficava horas e horas e A horas. gente combina próximas. Pois é. E, Cláudia, é, rapidamente, como é que você se viu professora? Nossa, eu me vi professora vendo minha mãe dar aula naquela época do Mobral, na varanda daqui de casa, do quintal. Eu ficava lá na gretinha da janela espiando ela ensinar aquelas pessoas idosas a ler e a escrever. Nossa, então quer dizer que partiu de casa. Ah, olha, meu bolo de aniversário de 5 anos, lembra que era aqueles bolos gigantes assim? Tinha uma escolinha em cima que a minha mãe fez. Tinha os bonequinhos, que era a professora, e tinha as mesinhas, que eram os alunos. Já Caramba, tá aqui, ó. é. E claro, né? Você não se arrepende, você apenas Adoro minha profissão. ampliou. Sim, e justamente essa minha caminhada, que não cessa nunca, é sempre eu como estudante, ora como ensinante, ora como aprendente. E sem contar que eu penso que a maior herança que que os nossos pais nos deixam e que a gente deixa para a gente mesmo, né? Podem tirar tudo da gente, menos aquilo que a gente aprende e que a gente dá significado.
todos esses meus cursos aí, mais vários que eu faço, nenhum deles é um diploma na gaveta. Eu uso todos eles todos os dias, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Ah, que legal. Isso aí, ó, São úteis no melhor sentido da palavra. Todos eles são aplicáveis. é engraçado. Eu, por exemplo, fiz mestrado em ensino de ciências da saúde e do meio ambiente e a gente aprendeu a produzir material didático. E hoje, na pedagogia, você vê o quanto isso é Sim, tudo importante. conversa, mas a gente precisa estar disposto e disponível. E A qualquer postura. Pois é essa questão, né, de você estar disponível, e isso Uhum. eu acredito que tem uma coisa chamada autoestima ainda. Sim, sem dúvida nenhuma. E, Cláudia, qual recado que você daria para qualquer pessoa, seja dentro ou dentro ou fora da área de educação? Nossa, são tantos recados. Vamos lá, primeiro. Mas, deixa eu ver, eu penso muito em Rubem Alves quando ele fala de saber sabor, né? Sorver a vida, aproveitar o melhor da vida, porque aí, se a gente está encantado, a gente encanta quem está ao nosso redor. Então, já diz o filme do Pat Adams, né? O amor é contagioso, a alegria, o ânimo, o desejo de aprender, o desejo de crescer. Tudo isso é altamente contagiante, desde que a gente coloque todo esse caldeirão aqui em ação, né? E que a gente erre e busque o acerto. Que a gente enfie o pé na jaca, que o nosso vulcão entre em erupção, mas que a gente busque aqui alternativas para que aquele tombo se transforme num aprendizado em todas as esferas da nossa vida. Então, assim, o aprendizado, ele não só está no escolar, Na mas vida, está na vida toda. no dia a dia. Mas é a gente aprender as emoções para gerenciar qualquer setor da Sim, nossa é a vida. alfabetização emocional. Que as Ai, escolas começarão com a educação socioemocional. com certeza. Cláudia, um beijo enorme. Amei falar com você. Você não sabe o quanto foi produtivo. Que bom, fico E, feliz. e assim, eu acho que eu estou aprendendo. Estamos todos, o tempo todo. Com certeza, linda. Olha, um beijo enorme, que você possa, assim, cada vez mais crescer na sua profissão, crescer em tudo que você faz. Tá bom, obrigada, gente. Beijos para vocês. Saúde emocional mega importa. Cuidemos da nossa e de quem está ao nosso redor. Um beijo enorme. Beijo!